Boa noite. O Jornal Missionário Caleb, mais uma vez entrando na sua igreja. Traremos nesse momento missões até você. Mostraremos alguns países onde estamos proclamando a palavra de Deus. Fique bem atento. De repente você poderá se identificar com alguém de algum país. Eu convido a estar aqui à frente Edna Schukrut, ela vem da Alemanha. Boa noite. Eu vim da Alemanha e vim trazer algumas notícias daquele país, de pessoas que estão sendo alcançadas, mas no momento que é um motivo de grande felicidade, é também de motivo de muitas orações de vocês, irmãos, porque há cerca de 1.500 pessoas foram batizadas, pessoas que vêm do islamismo, de muçulmanos, mas é muito difícil trabalhar com eles, porque apesar de eles estão na Alemanha, eles são muito perseguidos. E são coisas assim que às vezes a gente não pode achar que acontece, mas acontece. O pastor de lá, que tem feito esse trabalho muito abençoado com esses irmãos, eles têm batizado pessoas, e só que eles são perseguidos verbalmente, eles são perseguidos agressivamente, e são também, irmãos, até levados à morte. Pra vocês terem uma ideia, eu trago um testemunho muito bonito de duas pessoas, o Mohamed e o Alaf, dois jovens, um de 25 anos e um de 17 anos, que foram batizados, e eles falam que mesmo eles sofrendo muita perseguição, eles sabem que Jesus está com ele e vai mudar essa história. E para vocês terem uma ideia lá, as coisas tão difíceis que as igrejas lá têm ficado muito cheias, mas o pastor, eles correm muito risco, mesmo eles estando no nosso país, que é a Alemanha. Eles correm risco porque eles têm que fazer as coisas, como eu falei que vocês são perseguidos, e o pastor quando ele está no culto, fica cerca de 3 pessoas fazendo segurança dele, só que essas pessoas ficam assim, disfarçadas, como se estivesse assim, dando material para os irmãos da igreja, nos louvores, mas são pessoas ali que estão fazendo segurança. E para qualquer coisa que é uma emergência que surgir, eles tentar em contato imediato com os policiais para chegar rapidamente, porque é muito, muito perigoso levar essa mensagem. E essas pessoas que têm vindo de outros países, muçulmanos, as coisas, eles são muito perseguidos, muito. Por isso eu peço agora a vocês que orem por esse país, orem por essas pessoas, porque pessoas que se levantam para ajudar eles também estão sendo muito perseguidos. Ficam na paz e não esqueçam, oram para a Alemanha e esse trabalho que eles têm feito. Nós agradecemos a Edna Schukrut. Eu quero convidar o próximo. Ele é paquistanês, Josias Mercedes. Paz do Senhor, meus irmãos. Paquistão. Pressão geral sobre os cristãos. Permanece no nível extremo. Aumenta em relação ao ano passado. A opressão islâmica está presente
todas as formas na vida dos cristãos. O nível de violência é o mais alto pelo segundo ano consecutivo. O bombardeio de Páscoa no Parque Guskirov, em Laure, que aconteceu no domingo de Páscoa de 2016, visando os cristãos, que tradicionalmente terminava a celebração da Páscoa com um passeio no parque. O atentado resultou em dezenas de mortos e muitos feridos. Em setembro de 2016, um vigilante cristão, Samuel Mas, foi morto quando se defendia de um ataque de 4 homens armados. Pelo menos mais 4 casos foram arquivados. Provavelmente houve vários homicídios e ora não declarados. Ataques às igrejas estão ocorrendo, embora os edifícios não sejam sempre destruídos ou precisem ser fechados. No entanto, de acordo com a entrevista com muitos pastores, tem sido contínuo o incêndio, janelas quebradas, propriedade danificada e pequenos assédios como corte de energia e restrições de água nas igrejas. Outra questão grave é contra o qual o país tem lutado há vários anos com limitado efetivamente a lei de blasfêmia, e com isso pode ser feito sem provocar uma reação agressiva dos grupos islâmicos radicais. Todos os esforços até agora foram infrutíferos e, respondido com forte oposição, os cristãos também estão preocupados com a lei aprovada em agosto sobre as restrições de acesso à internet. Elas podem limitar ainda mais a propagação do Evangelho no país em 2017. Então peço aos irmãos que ora pelos paquistanos, ora pelos nossos irmãos missionários que estão nesse país. Eles estão sofrendo uma grande opressão com isso. E assim termino. Ore pelo país. Obrigado. Nós agradecemos Josia Mercedes. Quero convidar agora o indiano Tião Macalé. Chegou o índio Tião. Irmãos amados, eu estava estudando isso como o Mauro me passou, nunca fui na Índia, e a gente percebe que a violência lá é demais, a violência entre os cristãos. Mas, irmãos, eu estava procurando uma solução. E a solução está onde? Está eu enviando um revólver lá para os irmãos da violência contra eles. O governo lá não está nem aí com a violência que se encontra lá, principalmente contra os cristãos. Então eu estava pensando comigo mesmo. A Santa e Fiel Palavra do nosso Pai Celestial, quando o Pedro estava na grade daquela prisão, a igreja estava como? Orando, orando. Então nós vamos orar, não só orar, mas também priorizar. Priorizar, irmão, o Santo Evangelho do nosso Pai Celestial. Se nós fizermos outras coisas, nós estamos saindo daquilo que Jesus nos concedeu a fazer. Vamos, junto, eu estou com vocês. Vamos orar para a Índia, os países que os irmãos vão falar aqui nessa noite. Essa igreja aqui, irmão, é a igreja de Jesus Cristo. Daí vamos em frente, vamos orar. Com certeza, assim como ontem entrou lá na grade da prisão para tirar Pedro, vai também estar junto com os irmãos que estão pregando o Evangelho lá na Índia. É o que eu resumi, isso que o nosso irmão passou para nós nesta noite. E eu quero agradecer, irmãos, que vocês estão aqui não por acaso. Vocês estão aqui para orar mesmo, para buscar o Santo Espírito aqui. Deixa o Santo Espírito usar vocês. E outra coisa que Deus me falou agora, irmãos amados, é o seguinte: às vezes você pode esquecer, não porque estudou, porque isso daí esquece de orar. O que você faz? Eu vou te dar algo muito especial que você vai escrever. Escreve num papel, coloca na parede. Olha, eu vou orar para o irmão Sebastião, vou orar para o irmão Sebastião, eu vou orar para o irmão Mauro, eu vou orar para o irmão que está lá na Ásia. Faz isso, com certeza, nós não vamos esquecer.
Obrigado, Tião Macalé. Agora nós estaremos trazendo a italiana Miriam Tagliarini. Cheguei da Itália e trago notícia do nosso irmão italiano. Carmelo Patomani é um pastor italiano. E vamos falar um pouquinho dele. É um pastor irmão que foi criado numa família tradicionalmente católica. E pressa muito tradicional. Um dia, ele conheceu uma igreja evangélica e percebeu a maneira como os irmãos adoravam a Deus. Era diferente, sentia emoção, era algo genuíno. Isso o impulsionou a frequentar de domingo a domingo. Depois de 8 anos, compreendeu que era Jesus. Sentiu-se envolvido pelo amor do Senhor. Chegou o momento mais importante, o batismo, mas para isso precisava confessar publicamente a sua fé, comunicar a seus pais sobre sua escolha. Seu pai disse: se batizasse, Carmelo deixaria de ser o seu filho. Isso não abateu o nosso irmão Carmelo. Ele não voltou atrás. Com o tempo, seu pai aceitou a sua opinião, a sua decisão, restabeleceu o diálogo com seu filho. Segundo Carmelo, muitos italianos buscam uma experiência divina, buscam viver algo diferente, que leve as pessoas a viver uma intimidade com o Senhor. O que é dificultar o crescimento das igrejas evangélicas na Itália. É o fato de serem fragmentadas, não há uma organização em particular, não há uma unidade. Por esse motivo, não há eventos públicos, pois é negado o uso de espaço que normalmente são outorgados a grupos católicos e às outras organizações, mesmo com toda a abertura social. O Estado segue discriminando os evangélicos. Carmelo rompe com o tradicionalismo e buscou a presença de Deus em sua vida. Enfrentou a própria família para seguir o seu coração e servir a Deus. Tomemos seu exemplo para rompermos com os nossos obstáculos que nos afastam de Deus. Ouça, meu irmão, seu coração. Viva o amor do Senhor. Oremos pelos nossos irmãos que vivem na Itália. Obrigado, irmã Miriam Tagliarini. Já estamos terminando, irmãos. Eu vou chamar o penúltimo irmão nosso, que é da Coreia do Norte, Gessé Chape. Igreja, Coreia do Norte. No final do século XVIII, os coreanos convertidos na China voltaram ao seu país trazendo o cristianismo. Com ele, depois, quando os primeiros missionários se estabeleceram permanentemente na Coreia do Norte. Em 1886, encontrasse no local uma pequena comunidade de cristãos. Em 1887, a primeira Bíblia foi publicada em coreano. O número de cristãos aumentou em 1907. Começou um grande avivamento que marcou a história, a ponto de que a capital
que hoje ser conhecida como Jerusalém do Oriente. Em 1910, no Japão, civis foram forçados a se curvar diante dos altares do imperador. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma guerra civil, a Guerra da Coreia, 1950-1953, quando a Coreia se separou em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E Kim Il-sung chegou ao poder e impôs um regime comunista na Coreia do Norte. A partir de então, muitos cristãos tentaram fugir. Se antes da guerra o país contava com 500 mil cristãos, 10 anos mais tarde não havia mais a presença visível de igreja, já que milhares haviam sido mortos, presos ou banidos para a área remota, e a igreja que restou se tornou secreta. Para fortalecer o que está para morrer. Apocalipse 3:2. Na Coreia do Norte, as portas abertas têm fornecido aos cristãos ajuda emergencial, livros, materiais cristãos, formação bíblica, através de programas de rádio proporcionado abrigo, ajuda, formação para cristãos, refugiados norte-coreanos na China, que 1000 vezes voltaram aos países para compartilhar o Evangelho. A presença sobre os cristãos permanecer em nível esmo afeta toda a esfera da vida. Esse padrão reflete a realidade de um Estado, onde a ditadura tem um governador com um longo tempo e dominando todas as partes da sociedade. O país tem duas ideologias como base, e o Júlio, que basicamente diz que o homem é autossuficiente, e a outra Kim Il-sung, ou seja, adoração aos líderes. O governo submete a população a um sistema de classificação social, dividindo os norte-coreanos em amigável, neutro e hostis. As classes ditam posição social, acesso direto, bem como o sistema de distribuição de alimentos. Então, peço que ore por esses povos. Obrigado. Obrigado, Jessé Chaplin. E para finalizar, eu convido o nigeriano Jorge Mambuzaba. Alabama, Suriname, Nigéria, a igreja. A Nigéria é um país federal com maioria cristã nos estados do sul e maioria muçulmana nos estados do norte. 12 estados instituíram a lei islâmica, Sharia, parcialmente ou totalmente desde 1999. No geral, a pressão sobre os cristãos do norte está em um nível muito elevado e vem aumentando gradativamente. Todos os cristãos do norte do país, principalmente os ex-muçulmanos, enfrentam uma enorme pressão para renunciar à fé. Todos têm seu acesso restrito aos recursos da comunidade. E o maior perseguidor na Nigéria é o grupo extremista Boko Haram, que a gente pode chamar de Boko também. Acredita-se que o grupo tenha sido instaurado após os muçulmanos discordarem da presença de um presidente cristão, Goodluck Jonathan, eleito em 2011. Líderes islâmicos e insurgentes prometeram na época tornar seu governo impossível. Em maio de 2015, Mohamed Buhari tomou posse como presidente. Em seu discurso de inauguração, ele prometeu trazer prosperidade para o país e combater a corrupção e a insurgência lideradas por Boko Haram, que ele descreveu como um grupo estúpido e sem Deus, que está tão longe do Islã
quanto se pode pensar. A opressão islâmica é a maior fonte de perseguição. Ela é alta na vida privada e familiar no norte do país, especialmente em relação aos cristãos ex-muçulmanos. Mas o antagonismo étnico também cresce na região. E a prevalência da corrupção piora ainda mais a situação, pois promove uma cultura de impunidade para aqueles que atacam os cristãos. Embora o Boko Haram esteja mais associado à perseguição de cristãos no norte, o padrão de perseguição é muito mais complexo do que simplesmente matar ou ferir cristãos. E até mesmo muçulmanos moderados. O grupo, nos últimos anos, tem realizado uma campanha sistemática contra o Estado nigeriano, visando especialmente os cristãos. A violência também é praticada por assaltantes islâmicos, comumente identificados como pastores de cabra muçulmanos, Hausa Fulanis, que vão até as aldeias e realizam ataques contra as pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças. Como relata o pesquisador nigeriano, há movimentos pelo governo dos estados de Benue, Kaduna, Nasarawa e Taraba, que visam estabelecer e reservar campos de pastoreio para esses pastores. Isso significa que terrenos de comunidades tribais cristãs são tomadas para este fim, privando os cristãos de seus campos de cultivo de substância. E o futuro? No futuro existirá uma opressão islâmica e o antagonismo provavelmente persistirão na Nigéria, num futuro previsível, tornando o norte um lugar perigoso para os cristãos. As campanhas de Buhari contra o Boko Haram tiveram algum sucesso, mas o grupo também está intensificando seus ataques e fazendo incursões mais frequentes em países como Níger, Chad e Camarões. Até agora, o governo não tomou medidas decisivas sobre a violência dos pastores e cabras muçulmanos. E compete a nós que estejamos orando por esse povo. O povo nigeriano chora, clama por uma vida melhor. Obrigado, Jorge Mambuzaba. E nós já estamos terminando o nosso Jornal Missionário Caleb. Bom culto e uma boa noite.